Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um framework de apoio ao projeto de aprendizagem para MOOCs que tem sido desenvolvido no âmbito do meu doutorado na Universidade de São Paulo, tá? No Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação em São Carlos. Então espera-se que ao final do vídeo você seja capaz de compreender a visão geral do framework, quais são os elementos relacionados e como utilizá-lo para compor o mapa de aprendizagem do MOOC que vai ser desenvolvido ao longo do curso Projeto de Aprendizagem para MOOCs, tá certo? Então, vou colocar os aspectos principais. O material está disponível nesse endereço, que é caed.icmc.usp.br/MOOCs, tá certo? Inicialmente, aqui você vai encontrar uma descrição geral, o objetivo da pesquisa em si, né, que é estabelecer e validar um framework para apoiar equipes na concepção de projetos de aprendizagem de cursos no contexto da educação aberta, online e massiva. Tá? Quais são os colaboradores diretos envolvidos e outras informações relevantes sobre a pesquisa em si. Tá? Aqui você encontra outras questões, por exemplo, publicações que já foram feitas sobre o assunto, tá? Diretamente relacionadas, eventos de extensão, né? Atividades de extensão que têm sido conduzidas a fim de apresentar o projeto, a pesquisa e disseminar o conhecimento já adquirido. Tá? São eventos tanto em São Carlos, quanto em Muzambinho, quanto em outros lugares, por exemplo, Passos e Alfenas, nos quais eu participei, fui convidada para falar sobre MOOCs. Os MOOCs ofertados, né? Então a gente já ofertou 2 MOOCs na plataforma Teamtech do IEF de Minas, né? Que é Explorando os MOOCs, Desenvolvimento Ágil de Software. Este agora, que é o projeto de aprendizagem para MOOCs. E 2 outros cursos que estão em andamento, né? Um de introdução a testes de software, na plataforma Coursera, e outro de desenvolvimento web na plataforma Myriad X. Tá? Adicionalmente, foram realizadas oficinas, como uma forma de disseminar o conhecimento e também realizar experimentos sobre construção de projetos de aprendizagem para MOOCs utilizando o framework. E a parte mais importante, que é esse menu, esses itens de menu a partir de framework. Framework, ciclo de vida, linguagem de padrões, sumário de padrões e artefatos, tá certo? Então, o framework em si, ele reúne características e fundamentos importantes que fornecem uma compreensão mais aprofundada sobre MOOCs. Ele atua como um guia para o desenvolvimento real e prático de projetos de aprendizagem. Então, ali, a gente alia teoria e prática. Adicionalmente, o framework ele também pode ser utilizado como apoio à pesquisa, né, para pessoas que estão realizando atividades de trabalho de conclusão de curso, mestrado e outros tipos de pesquisa, tá? Dentro desse contexto de cursos abertos online e massivos. Então, no geral, ele é constituído por 3 elementos, tá? Que é um ciclo de vida, que resume os passos necessários para planejar, ofertar e avaliar um MOOC, o ciclo completo. Uma linguagem de padrões de design educacional, que eu já vou explicar um pouquinho mais na frente, né? Que é uma linguagem, ela apresenta padrões, são formas de desenvolver o MOOC baseado em problemas e soluções recorrentes para as principais atividades descritas no ciclo de vida de MOOCs, tá? E artefatos relacionados. O principal deles é o mapa de aprendizagem, tá? Existem alguns princípios teóricos principais que guiam o framework, que são fundamentos de MOOCs, né? Flipped Learning e metodologias ativas como estratégia pedagógica para compor o MOOC. Educational Design Patterns e Pattern Languages como estratégia para armazenar e compartilhar conhecimento obtido durante a construção de projetos de MOOCs. E Agile Learning Design como estratégia no processo de design da aprendizagem em si, foco no processo, tá certo? Eu acho que é importante falar que está em desenvolvimento, apesar de ter sofrido várias validações, tanto de especialistas quanto em campo e experimentais, tá? E qualquer ideia, sugestão, vocês podem enviar e-mails, tá certo?
Então, falando agora dos elementos principais, você tem aqui um ciclo de vida, que é uma forma visual de entender como que o MOOC ele é projetado, tá? É um ciclo de vida genérico, né? Ele está bastante relacionado com a forma como o modelo AD funciona, tá? Foi construído a partir de revisão de literatura, questionário aplicado a instrutores de MOOCs no Brasil e no mundo, experimentações na produção e oferta de MOOCs, análise de manuais oferecidos por plataformas de MOOCs, ou seja, foi realizada uma triangulação de dados para tentar entender quais são os passos necessários ou os passos principais que as pessoas têm utilizado para conduzir MOOCs, tá certo? Claro que isso não é tão diferente assim do que já vinha sendo feito no contexto virtual tradicional, mas a gente precisa incluir nesse processo as características esperadas para projetos de MOOCs, tá certo? Então a gente tem aqui exploração, né, o planejamento, o desenvolvimento, a oferta. A avaliação, ela está aqui nesse item, mas ela ocorre durante todo o processo, tá? A atualização do curso, então, olha só, ofertei o curso, avaliei, né? Não estou falando só da aprendizagem assim, mas a avaliação do curso. E eu preciso verificar se ele precisa ser melhorado, né? E isso vai refletir numa nova reoferta do curso, uma nova oferta do curso, tá certo? E aí a gente tem aqui a explicação de forma mais resumida. A fase de exploração é onde a gente vai definir a ideia, né, enquadrar a ideia, por exemplo, que conteúdo geral que eu vou trabalhar, quem vai ser a minha equipe, quais são os objetivos de aprendizagem que o aluno vai adquirir ao final do curso, quais são as características essenciais para MOOCs, né? A plataforma de MOOC que vai ser utilizada precisa ser considerada porque ela influi no projeto pedagógico, o desenvolvimento colaborativo da ementa, tá? Na fase de planejamento em si é onde a gente vai construir o mapa de aprendizagem, também chamado de mapa de atividades, né? A diferença aqui é que esse planejamento ele é guiado, pedagogicamente falando, pela ideia de sala de aula invertida ou flipped learning, tá certo? Sala de aula invertida, para quem já usou no contexto presencial, basicamente ela funciona assim, né? Antes da aula, né, em casa ou em qualquer outro lugar que o aluno esteja, ele vai fazer atividades passivas, por exemplo, ler um texto, assistir um vídeo, ou ele vai realizar alguma atividade que ativa o conhecimento dele, conhecimento prévio sobre o assunto. Quando ele vai para a sala de aula, o momento presencial da sala de aula com o professor, que nesse momento ele faz o papel de facilitador, é baseado em atividades, estratégias ativas de ensino-aprendizagem. Tá? Aprendizagem baseada em projetos, em problemas, investigação, casos, interpretação de papéis. Ou seja, a ideia é otimizar o momento presencial, tirar o foco do professor, colocar no aluno, de forma que ele assuma um papel mais ativo na própria aprendizagem. Que ele desenvolva outras habilidades, por exemplo, criatividade, colaboração, desenvolvimento de habilidades de autorregulação da própria aprendizagem, gerenciamento de tempo, dentre outras questões, tá certo? Então, a ideia aqui é tentar trazer essa compreensão da sala de aula invertida, que eu chamo de flipped learning, né? De forma geral a gente chama de flipped learning, aprendizagem invertida, para o contexto virtual. E mais do que isso, para o contexto virtual, aberto e massivo. De que forma que ideias, princípios e fundamentos ligados ao flipped learning podem ser utilizados para complementar o projeto, o desenvolvimento, né, de um projeto de aprendizagem para MOOCs. Então, se a gente analisar Flipped Learning MOOCs, as características estão muito relacionadas. As características que o Flipped Learning busca motivar, sustentar e desenvolver no aluno são características esperadas para MOOCs também. Então, é bem interessante ver esse casamento, assim, tá? Então, é um outro olhar sobre o Flipped Learning, tá? Mais do que aquela ideia já aplicada no contexto presencial que a gente conhece. E aí, tendo isso em vista, o mapa de aprendizagem é construído, tá? Na etapa de desenvolvimento, a gente vai realmente gravar vídeos, vai verificar e criar os objetos de aprendizagem, né? Textos, simuladores ou jogos, qualquer tipo de objeto de aprendizagem, incluindo os vídeos, né? E transferir o mapa de aprendizagem, o planejamento feito por meio do mapa de aprendizagem para a plataforma,
tá? E aí o curso ele é ofertado em si, né? E após isso a gente faz algumas avaliações com os alunos que participaram para verificar o que pode ser melhorado, tá certo? Dá para utilizar dados exibidos pela plataforma, coletados pela plataforma, para melhorar também novas versões do curso. E a avaliação, ela acontece durante todo o momento, por isso que ela está aqui embaixo. Ó. Então, tem avaliação do mapa de aprendizagem, eu tenho avaliação da aprendizagem do aluno em si, muito embora a questão da avaliação, em MOOCs a gente tenta repensar 3 coisas, tá? O papel e a influência da plataforma, tentando desenvolver plataformas melhores para atender esse tipo de contexto. O papel do professor, tá? E também do aluno, repensar o papel do professor e do aluno. E a questão da avaliação, tá? Repensar formas de avaliação, não tentar dar o mesmo enfoque em MOOCs, dar o mesmo enfoque que a gente dá para cursos presenciais e cursos virtuais formais, a gente dá para MOOCs, não dá para fazer isso. Avaliar MOOCs da mesma forma que avalia cursos presenciais virtuais, também não dá para fazer isso. Não dá para considerar evasão em MOOCs da mesma forma que a gente considera evasão em cursos presenciais. A pessoa pode entrar no MOOC, olhar uma aula ou outra, e esse era o objetivo de aprendizagem dela, ver como que o curso funciona e sair. E o objetivo de aprendizagem dela foi alcançado. Então é muito importante pensar esse tipo de coisa, tá certo? Por isso que eu sempre falo sobre formas de repensar ensino, aprendizagem e avaliação nesse contexto, tá certo? O terceiro elemento, o mais importante, é a linguagem de padrões. Então, uma linguagem de padrões, primeiro vamos falar sobre padrão, né? Padrão é uma ideia bem simples, está relacionada com a resolução de problemas que surgem principalmente na criação de coisas, na criação de estruturas, sejam elas arquiteturais, organizacionais ou educacionais, tá? Um padrão, ele fornece boas práticas aplicadas por especialistas na comunidade para resolver problemas de um contexto. Então, olha só, eu vou fazer alguma coisa, mas peraí, será que vou fazer alguma coisa e eu tive um problema, algum obstáculo? Será que alguém em outro lugar já teve esse mesmo problema? Como que esse problema ele foi resolvido? Basicamente essa é a ideia, tá? E aí, documenta-se boas soluções para aquele problema. Por isso que a gente chama de boas práticas. Tá? Isso é documentado na forma de um padrão, que eu vou explicar mais adiante. Também é uma forma de catalogar, registrar e compartilhar conhecimento tácito. Conhecimento tácito é aquele que ele é meu, eu adquiri durante o meu processo. Né? Então, é difícil externalizar esse tipo de conhecimento, né? Mas o padrão é uma forma de fazer isso. Né? Registrar e compartilhar conhecimento tácito. São melhor compreendidos quando fazem parte de linguagem de padrões, ou seja, quando eles estão relacionados, agrupados, né? Em vez de você ter um padrão sozinho. Tá? Foram inicialmente aplicados no contexto de criação de cidades e casas. Né? Então, a principal referência aqui é a Pattern Language de Christopher Alexander. Tá? Depois disso, eles foram aplicados no contexto de computação. Então, dentro da área de computação, e eu sou dessa área, trabalhar com padrões é algo bem familiar, assim. Então, a gente usa padrões de software, padrões de arquiteturais, vários tipos de padrões para desenvolver bons softwares. Então, a ideia é utilizar essa mesma ideia, mas no contexto educacional. Para quê? Para construir bons cursos no formato de MOOC. Tá? Mas, claro, que pode ser aplicado para qualquer contexto. E eles possuem formatos de escrita. Então, os principais campos, né, um padrão é formado por campos, são nome, contexto, problema, solução, dentre outros, tá certo? Então, só para dar um exemplo, já adiantando algumas coisas, a gente tem aqui um exemplo de padrão. Então, no contexto do meu projeto, um padrão, ele tem um título, ele tem uma frase que tenta sumarizar, né, o funcionamento dele, tem uma figura que meio que reflete a ideia do padrão, tem um contexto, tem o problema no qual o problema que surge a partir daquele contexto. Forças são assim forças humanas e também tecnológicas, mas principalmente humanas e de ambientes que podem influenciar na resolução daquele problema ou podem potencializar aquele problema. Uma breve e abstrata explicação da solução para resolver o problema e ações mais concretas e mais práticas para resolver o problema.
certo? Então, isso aqui é um padrão. Isso é um padrão, tá? Voltando aqui na explicação, o que é uma linguagem de padrões? Bem, uma linguagem de padrões é uma coleção de padrões, que eles vão trabalhar juntos, você vai utilizar a linguagem de padrão em si, né, para resolver problemas maiores, que no nosso caso aqui é construir MOOC, do que aqueles problemas que são descritos e tratados isoladamente por padrões, tá certo? Uma linguagem padrão permite diversas sequências de uso e aplicações de seus padrões, não significa que você tem que seguir uma sequência fixa e estática. Cada pessoa pode seguir a linguagem padrão e usar a linguagem padrão da forma que achar melhor, tá? A apresentação da linguagem deve refletir tais sequências, né? Então, você vai ver que a linguagem de padrões, que está descrita aqui, ó, ela vai te ajudar a caminhar e a construir o seu MOOC, tá certo? Outra questão importante, padrões gerais são aplicados primeiro. Tá? Então, você vai perceber isso, a gente começa com os padrões mais gerais, selecionados com função de MOOCs, depois a gente vai especificando, tá certo? Agora, o importante é como que você vai ler a linguagem de padrões que está sendo proposta nesse trabalho. Primeiro, quando eu falar você, eu estou falando de você, instrutor, tá? Ou você, instrutor e equipe, tá certo? E o foco principal aqui são instrutores de MOOCs, pessoas interessadas em ofertar curso nesse formato. Não só professores, qualquer tipo de pessoa, ela vai assumir o papel de instrutor do MOOC. Tá? Quando você vê um texto, uma frase sublinhada e com link, significa que ela leva para um padrão. Então, um padrão pode referenciar um outro padrão, tá? E um padrão pode referenciar um conjunto de padrões. Então, nesse caso, o conjunto de padrões, ele vai estar sublinhado, ele vai estar em itálico e ele tem um link para a lista de padrões relacionados, tá certo? E outra coisa, que é o que eu já expliquei, os padrões estão escritos neste formato. Um nome curto e memorável, que descreve o padrão e serve para referenciá-lo. Uma linha que explica o significado do padrão, uma ilustração, contexto, o problema, forças, que são aspectos da natureza humana que podem deixar o problema difícil de ser resolvido, a solução e as ações concretas, tá certo? E aqui está o exemplo que eu mostrei para vocês. Todos os padrões da linguagem de padrões são descritos nesse item aqui separado. Tá? Então, aqui a gente tem uma figura que esboça a linguagem de padrões. Então, a gente começa com padrões de exploração. Os padrões de exploração, de certa forma, eles estão numa ordem, tá? É interessante que você siga cada um deles. Em seguida, os padrões de exploração, você parte para os padrões de planejamento. E os padrões de planejamento, até certo ponto, eles seguem uma ordem, tá? Mas isso não é obrigatório. E eles usam, observa aqui a setinha, eles usam os padrões pedagógicos orquestrados pelas ideias de Flipped Learning. Por quê? O principal padrão do padrão de planejamento é a criação do mapa de aprendizagem, que é onde você realmente vai fazer o planejamento do seu curso. E aí a estratégia pedagógica que você vai utilizar, ela vai ser baseada nas ideias de Flipped Learning. Tá? E aí nesse caso, o Flipped Learning, a gente tem um padrão que se chama desenho pedagógico do curso orquestrado pela aprendizagem invertida. Ele que vai te guiar a criar o projeto pedagógico, a estratégia pedagógica do seu MOOC. Né? Então, de certa forma, a gente tem antes do curso começar, a gente tem vídeo de boas-vindas, a gente tem várias outras atividades, mas principalmente aprendizagem, estratégias ativas de ensino-aprendizagem. Então, nesse caso que eu estou listando, aprendizagem baseada em projetos, em problemas, em casos, papéis, fórum mediado por problemas e outros vão aparecer, tá? E, adicionalmente, a gente tem padrões de avaliação e acompanhamento da aprendizagem, tá certo? Avaliação entre pares, mosaico de aprendizagem, autoavaliação. Então, você vai utilizar esse esquema, esses padrões, para compor o seu mapa de aprendizagem, que é feito dentro da etapa de planejamento. Em seguida, a gente não vai fazer isso dentro desse MOOC, projeto de aprendizagem para MOOCs, mas uma próxima etapa, se você for realmente ofertar esse MOOC, é utilizar os padrões de desenvolvimento, criar os vídeos, procurar os objetos de aprendizagem, tá? Ofertar o curso, né? E depois avaliar e atualizar o curso para uma nova reoferta. E aí o ciclo se repete, tá certo? Essa é a visão geral
da linguagem de padrões, que é realmente o principal produto que você vai estar utilizando. Aqui os padrões estão todos descritos, né, por categorias, né, então padrões de exploração, padrões de planejamento. Daí o padrão de planejamento, ele usa, principalmente a partir da criação do mapa de aprendizagem, os padrões pedagógicos, orquestrados pelas ideias de Flipped Learning, tá? Tem os padrões de avaliação, tem os padrões de mini modelos de estratégias ativas de ensino-aprendizagem, como eu falei antes, e daí as últimas etapas que não serão feitas nesse MOOC em si, mas que é importante que você esteja ciente, tá? E por fim, os principais artefatos que você pode utilizar. O principal deles é o mapa de aprendizagem, tá? Então, o mapa de aprendizagem, basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer o download dele, né? Então, o meu aqui está em inglês, mas é File Download as Microsoft Word, mas aí você vai criar um arquivo Word no seu computador. Ou você pode fazer uma cópia dele, né, para dentro do seu Google Drive. Então, você criou uma pasta no Google Drive, você pode procurar essa pasta no Google Drive e fazer uma cópia, né, do mapa de aprendizagem. Só muda o nome aqui e coloca mapa de aprendizagem do MOOC e coloca o nome do seu MOOC, tá certo? Então, esse aqui é o principal documento, né? Aqui é como se fosse o esboço inicial, né, o esboço inicial do seu MOOC, mas você pode ir alterando. E aqui é onde você realmente vai construir. Tá? Então, tem um padrão que te explica a construir esse mapa de aprendizagem especificamente. Isso aqui é muito comum, né, quando a gente está trabalhando com design instrucional. Né? Esse artefato aqui é muito importante, ele é muito útil, né? E a gente pode modificar ele de acordo com a plataforma que a gente está utilizando. Né? Nesse exemplo aqui, eu utilizei um grupo no Facebook como espaço de colaboração, mas isso não é obrigatório. Então, isso aqui é importante que você use a sua criatividade, mas verificando a sua demanda, as suas necessidades e as especificidades da plataforma de MOOC que você vai utilizar, tá certo? Por fim, se você quiser fazer parte e se você quiser entrar em contato, você pode utilizar esses links aqui. Tá? Mas a parte mais importante realmente é o sumário de padrões. Então, abre o sumário de padrões, sempre visualiza essa imagem e aí vai seguindo os padrões. Tá? Se você não quiser abrir na mesma página, clica e abre numa nova página. Né? Então, aqui, tenta entender realmente o que está escrito. Tá? Alguns têm exemplos, outros não têm exemplos, por própria necessidade ou não. Tá? E aí, a ideia é que você vai seguindo. Se você sentir necessidade de aplicar o padrão, você aplica. Se você achar que não é relevante, você não aplica. Tá? Mas é importante que nesse momento você tente usufruir ao máximo o conhecimento que está descrito aqui, tá certo? E faz parte de pesquisas teóricas e práticas, é uma mescla de teoria e prática. Tá? Isso aqui tem sido bastante utilizado fora do país. Tá? No Brasil ainda é pouco explorado, padrões educacionais, né? Não padrões de software já é bem disseminado, mas padrões educacionais é algo que a gente pode explorar mais. Tá? E é isso, eu vou complementando, né, o uso do framework e principalmente do sumário de padrões, da linguagem de padrões, por meio de outros vídeos adicionais, tá? Sempre que eu achar necessário, tá certo?